E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa do Quem Podcast, toda semana no canal do blog no YouTube. Por isso eu peço para você já deixar seu joinha, seu like, sua curtida, que ajuda demais, fortalece demais. Você compartilha aí nos grupos. E todo domingo, 8 da noite, aqui na TVC, sempre com a personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, meus amigos, hoje o negócio tá em outro nível. É prêmio para tudo que é lado, é corredor, editor-chefe. Rapaz, um moral grande, um privilégio receber Lucas Mota. Pô, Lucas, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Pô, Kempão, uma honra, né? Como você gosta de falar, uma honra estar aqui. E vamos bater esse papo, contar um pouco aí falar sobre jornalismo esportivo, falar um pouco sobre essa vivência de clube, de futebol. Enfim, vamos lá. Não, mas antes eu tenho que você falar, porque eu quero que você me diga como é esse negócio de virar corredor, cara. Pô, rapaz... Caramba, você assumiu mesmo lá do Usain Bolt, corredores assim, caramba, Kempão, cara, eu realmente, isso mudou minha vida, sabe? Que massa, porque eu era um cara que até enfim, ali o início, né, da fase adulta, ali 20 anos e tal, tinha uma vida ativa, né? Passei a vida inteira jogando bola, né? Joguei futsal, joguei futebol de campo, tinha aquele sonho, né, de ser jogador, enfim. Só que depois ali dos meus 20 e poucos anos, depois que meu filho nasceu, eu dei uma parada, né? Larguei tudo, virei fumante, né? Caramba. E, enfim, e não sentia falta, né, de esportes e tal, principalmente academia. E o pessoal me chamava para fazer algum esporte. Meu irmão é do CrossFit, né? Ixi, mas meus dois uma irmãos, seita. A seita do CrossFit. Nossa. Eu lembro que na pandemia ele trazia os equipamentos para casa e tal. E aí eu, caramba, mas isso não é para mim. E não tinha nenhum esporte, sabe? Eu tinha largado tudo, tava de boa ali com o meu sedentarismo, né? E aí, eis que há um ano eu recebi uma mensagem de uma assessora, uma assessora de uma corrida. E assim, nunca tinha recebido convite nenhum, até porque não fazia, né, corrida. Aí recebo esse convite e tal, e eu, poxa, eu vou correr, né? Eu vou fazer essa corrida, porque um ano antes eu tinha comprado um tênis, pensando, pô, vou comprar um tênis, eu não faço nenhum esporte, vou ficar só dando uma corridinha lá no prédio e tal. E aí, beleza, nunca tinha usado, né, o tênis, passou um ano e chegou esse convite. Pô, tem um mês, mais ou menos, pra me preparar para uma corrida de 5 km, né? E eu pensando, pô, o meu histórico de atleta, né, deve ter alguma coisa ali. E, cara, eu fui, né, aos poucos, né? Primeiro 2 km nos meus treinos ali, corria, andava, não sei o quê. Eu sei que eu fui treinando, né? Cheguei nos 5 km e participei da corrida. E eu lembro, que eu e um outro amigo, né? A gente se preparou para essa corrida e tal. Pô, quando eu vou terminar essa prova, vou estar lá no meio daquele pessoal, vou terminar a prova, vou fumar um cigarro, né? Porque eu era fumante, então, putz, vou estar naquele ambiente ali, o pessoal vai achar estranho. E fiz isso realmente, né? Mas aí, aquilo ali eu fui pegando gosto, né? Já terminei a corrida, já comprei um tênis, né? Já fui olhar um tênis melhor, né? Porque o meu já estava, assim, bem ruim. E também começou a vontade de, tipo assim, não, pô, tenho que diminuir o cigarro, porque tá me atrapalhando aqui na corrida. E esse gosto pela corrida, ele foi aumentando, sabe? E hoje, larguei, né, o cigarro. Que maravilha. Entrei na academia, sabe? De um dia para outro eu pensei, poxa, quer saber, eu vou fazer, né, mano, academia. Tô fazendo corrida aqui, já vou fazer academia e tal. E fui nisso. Quando eu vi, eu tava viciado na corrida. Hoje, eu passo o meu tempo pensando, né, no dia que vai chegar o treino da corrida. Virou uma coisa meio terapêutica, sabe? Que maravilha. Um dia conversando até com o PH Santos, né? Cara craque do cinema, crítico de cinema. E ele também começou a correr. E a gente tava falando sobre isso, que, cara, quando eu vou correr ali, né? Seja quantos quilômetros seja, eu boto meu fone de ouvido, vou ouvindo minha música. E ali eu vou resolvendo minhas coisas, sabe? Eu resolvo meus problemas, né? Pô, o que eu tenho que resolver? Do nada eu penso numa pauta, tenho uma ideia, enfim. Naquele momento da minha corrida, eu resolvo várias coisas na minha cabeça. Quando eu volto para casa, pô, tá resolvido, sabe? Às vezes tem uma inspiração. E a corrida é muito isso, sabe? Você sai daquilo ali, você tem uma inspiração. Certeza, então, é isso que me motiva muito. E hoje eu sou dessa turma aí, né? Pô, tu tá levando uma turma, né? Eu já vi o Afonso também, os meninos lá. Cara, lá no Povo, a turma virou, né? Hoje tem Afonso, Vitor Barros, João Pedro Oliveira, o pessoal do esportes.
Domitila Andrade, Ana Ruth, né? Que é colunista, inclusive, de corrida. E o pessoal tá indo. E outros amigos também, né? Outros amigos aí fora, assim, do jornalismo. Mas, realmente, é um negócio que eu sei que às vezes é meio difícil, né? Só quem sente. Porque eu não foi, assim, de primeira vez, né? Como eu te falei, eu comprei um tênis, corri 20 minutos lá no meu prédio e passei um ano sem, sabe? Porque foram 20 minutos que eu fiquei acabado. E aí veio esse convite, enfim. E aí foi que eu tive uma virada, assim, de corrida. Mas não fuma mais mesmo? Não fumo mais, Caramba, cara. Não fumo mais. Sonho já ter acontecido. E vou te falar, isso, cara. eu era, um fumante mesmo, fumante, entendeu? E que, poxa, eu ficava pensando, cara, como é que eu vou parar de fumar, sabe? Porque foi passando o tempo e várias pessoas vão te falando ali, né? Pô, tem que deixar de fumar, né? Minha mãe falava, pô, você tem que deixar de fumar e tal. Eu tô aqui tô fazendo academia, tô fazendo corrida, pô, mas não deixou o cigarro. E aí, cara, foi aos poucos, assim, sabe? Foi virando até que... E eu tentei, né, tem um chiclete, né, da nicotina e tal. E aí, sendo que foi um amigo meu, na verdade, também, né? O Irá Dantas, né? Cara que também tá aí nesse mundo meio de academia. E aí o Irá, um belo dia, mandou mensagem. Pô, parei de fumar. Tô quase um mês sem fumar. Aí eu me desesperei, né? Porque o meu amigo Irá era o meu fumante. Que eu dizia, cara, quando esse cara parar, eu vou ter que parar. Porque ele é o... E aí eu lembro até que era época de carnaval, né? Eu tinha um final de semana, não tava de plantão, tava indo numa festa. Poxa, o Irá me manda uma mensagem que parou de fumar e eu vou curtir um final de semana aqui, comer agora e tal. Mas, cara, depois desse final de semana, acabou minha carteira, eu disse, não, eu vou deixar também. O Irá parou, eu vou parar e vai ser na força do meu trabalho. Aí pronto, parei, cara. E eu vejo aí uns outros amigos, colegas até de redação, e que me param, assim, perguntando, sabe? Pô, como? Parou mesmo, foi... Aí eles falam, como? Eu, cara, deixa eu falar que eu não tenho um segredo, mas foi por aí, sabe? Rapaz, sempre falo isso. O presidente Mauro Carmelli também. Ele uma vez conversando com ele, que aí o Mauro era um negócio, ele também falou, rapaz, foi um dia, já estava prejudicando a Alice, ele tem uma filhinha, a Alice, que tem síndrome, ele também, rapaz, já estava incomodando, ele disse, rapaz, vou parar, e parou. Eu acho o máximo. Meu pai também parou de uma vez, de uma hora para outra. É muito interessante que às vezes quando você tá, as pessoas, né, dizem, ficam procurando alternativas, alguma coisa, qualquer coisa, promessa e tal. E, às vezes, quando é para acontecer, é de uma hora para outra. É de uma hora para outra. Cara, e é difícil. É difícil, porque, como eu te falei, né? Fui tentando ali diminuir e tal. Mas, realmente, a corrida foi algo que mudou, assim, completamente. Hoje mas não você quer ser... assim. Mas a corrida só, tu não vai querer virar corredor profissional, não, né? Cara, não porque não dá mais, né? Não dá mais. Mas se pudesse... Mas, assim, eu quero correr o máximo que eu posso, né? Eu tô me preparando aí, viu? Pra uma meia maratona. Já? Meia maratona, pô. Caramba, tu vai fazer meia maratona? Dezembro. Se eu não quebrar, né, até lá. Mas vou fazer. E tô treinando pra isso, viu? Inclusive, meia maratona. Que maravilha, Lucas. E aí, algum momento aí, né? A maratona também. Porque o cara... E, enfim, né? E eu fico vendo aí as outras provas também, né? Triatlo, né? Triatlo, que aí já é um... o passo é mais aí alto. O negócio meu amigo. Separa os meninos das... Certeza. Pô, Lucão, que massa. Mas eu vou falar agora de jornalista. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre sua carreira. Pô, prêmio Gandhi, prêmio jornalista Rui Bianchi, prêmio CDL. Pô, Lucas, e alguns nem futebol, né? Nada de esporte, apesar de você ter ido. Você começou pelo outro lado, né? E nenhum desses prêmios é de futebol nem de esporte, né? Porque quando entrei na faculdade... eu entrei com esse pensamento, né? Porque quando chegou ali aquele momento de primeiro ano, né? Ensino médio, foi a minha primeira escolha, sabe? Foi até mesmo? hoje eu nunca mais mudei, não foi ali e acabou. Ia começar o ensino médio, tinha que escolher, já pensar numa profissão, e aí eu pensando que, pô, eu acho que jogador não vai, né? não dá mais, não dá. Eu pensei assim, pô, não vai dar. Eu acho que não vai rolar, né? E aí eu vou fazer jornalismo, porque é o caminho mais próximo daquilo, né? Eu acho que muitos jornalistas esportivos têm esse pensamento. Então, ficava pensando, pô, eu olhava lá, né, as matérias de jogo e tal, o cara lá na beira do campo, pô,
Se não dá para ser o jogador, vai menos. ser ali uma coisa que fica mais próxima, né? Então, eu já mudei a minha cabeça, né? Vou fazer jornalismo pensando nisso. E aí entrei, né, na faculdade, fiz um intercâmbio, e quando eu volto Onde o desse intercâmbio? foi em Málaga, né? Málaga, Espanha. Na Espanha, e uma escolha pensando também em futebol, né? Porque quando eu fui olhar lá pela faculdade, né, quais as cidades e tal, eram 2 países, né? Portugal e Espanha eram os programas de intercâmbio que ofereciam. Pô, eu vou para a Espanha porque Portugal, eu quero tentar aprender, né, uma Sim. língua nova. Eu já fazia um curso, tal, de espanhol. E aí eu olhando lá as cidades possíveis, né, da Espanha, Málaga. Pô, Málaga tem um Málaga time tem um lá, eu time, conheço, esse. tem Júlio Batista, porque era essa época, né, 2011, era 2011. Então, pô, Júlio Batista, tem um time lá do Málaga, eu vou pra lá, né? E deu tudo certo, fui pra lá, foi ótimo, assim, foi uma experiência ótima. Inclusive, teve uma das atividades lá de faculdade que era relações públicas, sabe? E você tinha que fazer lá um plano, né, de relações públicas e tal. E a gente fez para uma igreja lá, a Semana Santa lá é muito tradicional. E na cidade lá de Málaga, saem, as pessoas vão às ruas, todo mundo vai pra rua, tem desfile, sabe? É uma coisa bem religiosa lá deles, enfim. E aí eu fiz numa igreja que era o Antônio Bandeiras fazia parte dessa igreja. Caramba. E aí, dentro desse plano que a gente estava fazendo, a gente foi gravar um dia lá, uma reunião, e os caras falaram, o Antônio Bandeiras vai vir aí, né? Então, vocês, se ele vier realmente, vocês podem falar com ele e tal. Cara, aí ele veio, foi, né? O Antônio Bandeiras foi. Minhas amigas lá né? Putz, ficou aquela coisa, meu Deus. Eu também, né? Claro, Obviamente. pô, gente. Sendo que eu tinha um negócio, eu sempre tive um negócio que era assim, cara, eu não posso voltar sem cumprir a missão que é ter que falar com o Antônio Bandeiras, pô. E nem quando que eu tava te falando aqui fora do ar, né? Que eu sou uma pessoa tímida, né? Assim, se eu não tiver com a skin jornalista, eu sou muito tímido. Não gosto nem... não quero nem pedir informação na rua, entendeu? E eu fazer pauta na praça, tendo que falar com o pessoal. Aí, beleza, falava, né? Porque era essa coisa do desafio. Então, pô, tenho que falar com o Antônio Bandeiras. Nem que seja para dar um oi, para ele dizer alguma coisa, para eu colocar lá no plano e dizer, pô, eu falei com o Antônio Bandeiras. Nem lembro qual foi o papo, mas falei lá em espanhol com ele, ali 2 minutinhos, tá ótimo. Já falei com o Antônio Bandeiras, aí voltei lá, fizemos o plano. E foi o meu trunfo, sabe? Porque eu voltei lá do intercâmbio procurando estágio, né? Fui em todos os estágios possíveis que você imaginar. E aí não tinha nada, né, para eu colocar no currículo. Aí eu botava. Fiz um negócio aqui, um entrevista com o Antônio Bandeiras. Entrevista com o Antônio Bandeiras, pô. Rapaz, você é doido. Aí, pô, foi. Aí dessa maneira, enfim, né? Fui nos estágios, entrei lá no Povo pra fazer, na verdade, entretenimento. Não foi esporte? Não, nada de esportes. Que era o canal Divirta-se, era uma coisa de entretenimento mesmo, assim, de mundo dos famosos, essa coisa toda e tal. E aí fui pegando jeito com aquilo. Com 6 meses surgiu uma vaga lá para cidades, né? Dentro do portal. E o editor na época, Michel Vitor, que, putz, foi um cara importantíssimo, assim, nessa minha formação, né? No começo. Aí peguei essa vaga, né? E aí era cidade. Aí eu lembro que, putz, mano, agora o que eu vou fazer? Porque... Caramba, meu irmão. Eu não sei nem a diferença das polícias, né? Eu pensando na época, caramba, vou ter que falar com o coronel. Como é que vai ser esse negócio, né? E tal. Sendo que, por fora, putz, deixa pode comigo. ficar tranquilo. Deixa comigo. Nossa, me garanto. Eu vou resolver. E, cara, aí fui indo. Fui pegando jeito. Prêmio, cara, erros e acertos. E até para explicar também essa coisa dos prêmios, né? Que... um é sobre educação, né? Isso. Um material de educação. De inclusão, né? Bacana, o outro de parte de economia, né? Que era o prêmio da CDL. E da Feira Livre. Da Feira Livre. Que foi o primeiro prêmio. Isso. E porque no portal dava essa oportunidade, sabe, cara? E eu tava até falando com hoje uns alunos do curso dos Novos Talentos lá do jornal. O quanto que esse curso é importante, porque ele te faz passar por várias editorias. E é muito importante você tentar saber um pouco de tudo. É claro que você vai se tornar especialista em alguma coisa, tem um assunto que você entende mais. Mas você, como jornalista, está preparado para resolver qualquer parada? Pô, se você consegue isso aí, pode ter certeza. Você já é
já andou Larga na mais da frente. metade do caminho, porque muita gente não vai conseguir fazer isso. Então, no portal, aparecia cada bucho, meu irmão. Caramba, mano. 11 horas da noite, fulano lá dessa área de economia, né? Aconteceu uma coisa e tem que ligar. Putz, quem tá? Eu, né? Caramba. Era quase como o repórter plantonista, né? Porque meu horário era de 4 às 11, sabe? Caramba. E aí eu, rapaz. caraca, meu irmão, ficava assim, caceta, mano. Só cai essas coisas pra mim, né? Mas isso me fez Fez crescer. amadurecer, porque Total. tinha que ligar pra coronel, casos, putz, gente, 11 horas da noite eu ligando pro cara, pô, não sei o quê. Aí, casos de morte, né? Enfim, tudo que tu imaginar, vida e arte, né? Também cultura. Eu lembro que eu fui pra uma peça uma peça aí que era inspirada no Nelson Rodrigues, sabe? Dos livros do Nelson Rodrigues. Enfim, então, tudo eu fui tendo experiência, né? De tudo, assim, né? Todos esses assuntos. Então, esse prêmio da CDL, é um material, assim, que eu tenho muito carinho, porque tinha lá o tema e era alguma coisa de varejo, e aí era uma época na cidade que tava muito essa coisa das feiras, né? Esse Até hoje Avelino tem. ainda tem. Mas não era, Não era especificamente não era da dessa. José Avelino, mas eram feiras de... Feira livre? como uma feira livre. Teve aqui na Praça Portugal uma época, até hoje tem Sim. uma edição na Praça das Flores, eu acho. Sim, sim. Enfim, era uma época que tava tendo muito essas feiras livres. Hoje, a galera que começou lá nessas feiras, tem grandes marcas aí que começaram dessa galera, né? Jovens empreendedores e tal. Cara, pode ter certeza, eu passei assim uns 2 meses ou 3 indo em todas as feiras que tu imaginar, sabe? Caramba. Conversando com o pessoal, assim, então tinha muitos sonhos, né? Galera Sim. empreendedora. E é muito legal ver hoje onde que essas pessoas estão, né? Massa. Hoje são marcas... E hoje está muito forte também, né? A marca local, assim. Isso, o cara hoje valorizado mesmo. pois é. E, enfim, e aí foi muito legal, porque foi o meu primeiro prêmio, assim, né? Eu fiquei, caraca, meu irmão, nem acredito que... Ganhei O isso. cara disse, Lucas Moda, não sei o que. Caraca, meu irmão. Mas eu aprendi muito, sabe? Teve esse projeto também de educação, né? Que foi outro jornalista também. Daniela Nogueira, né? Que fez outro parte desse nível. projeto de educação, foi minha editora lá. Enfim, então, isso pra mim foi... Eu acho Te que foi deu o meu uma- maior aprendizado. Uma Meu maior base sem tamanho, né, Meu cara? maior aprendizado no jornalismo foi a redação e ter passado por isso, porque só em 2017 é que eu fui de fato pro esporte. E eu, nesse caminho aí, né, de divirta-se, depois para as cidades, né, no portal, aí fui pro cotidiano do impresso, voltei pro portal, me tornando mesmo contratado repórter e tal, e fazendo tudo isso que eu te disse, isso me deu uma bagagem muito grande, sabe? Muito, muito grande. E foi muito importante para mim, porque eu realmente era uma pessoa muito cru, assim, de quando eu chego na redação, aquilo tudo para mim ali foi tudo muito novo, né? Pô, muito novo. Você chega assim, às vezes meio perdido. E fui aprendendo ali, né? Curso, mas a redação realmente foi o meu maior aprendizado, sabe? E pra chegar no esporte, cara? Daí, porque eu imaginei que, pô, que ele vai pegar gosto, Sim, né? Vai sim. pegar gosto por esse risco, ganhando prêmio. O que eu quero lá saber mais de Pois esporte? Ficar é. no meio do gramado, rapaz. Cara, e eu... por um momento eu pensei realmente não ir mais, porque eu fui pegando gosto por aquilo ali, né? Imagino. Fui me motivando assim, pô, a minha motivação que pô, escrever reportagens, contar histórias, ir atrás de prêmios, né? E por um momento eu achava assim, não, acho que eu não vou mais atrás não, sabe? De esporte e tal, acho que eu não... E o tempo do cara, né, do jornalista que está em alguma editoria, a gente, no jornalismo esportivo, a gente consome muito, Total. né? Isso, obviamente, é o nosso 24 horas pensando naquilo, né? Isso. De futebol, de tudo, de esporte. Mas quando você é de outra editoria, você lê aquilo Isso. e vive aquilo. Total. Então, em cidades, meu irmão, cidades eu vejo isso aqui todo dia. O meu dia a dia é isso aqui e tal. Não, parei até de consumir, cara. Futebol, assim, Teve uma época que eu fiquei muito distante de Ceará, de Fortaleza, do que acontecia nos clubes, sabe? Então, por um momento eu achava que não. Sendo que aí foi passando o tempo e tal, até que também o que eu já estava fazendo, eu comecei a me sentir saturado, sabe? Daquela cobertura Aham. policial, sabe?
que eu passei de um momento que era, pô, eu tô gostando, tô amando fazer isso aqui, até o momento que eu disse, cara, não tá mais legal pra mim, sabe? Fazer isso. Tá ficando pesado demais pra mim, isso tudo, essa cobertura. E aí foi que mudou a chave, que em 2017 surgiu uma vaga, surgiu essa oportunidade, e aí sim. Mas tu que pediu pra ir ou surgiu um convite? Não, surgiu a vaga, aí eu disse, opa, eu quero ir. Se, né, ó, estão aí, tá abrindo, né, essa seleção, tô aqui, se quiserem, tô aqui. Então, foi isso. E aí surgiu essa vaga, né, eu disse que, ó, tô aqui à disposição, e foi quando o Fernando Graziani me chamou, e que é outro cara também que aprendi muito, assim, né, nisso, tudo, principalmente do esporte. E aí fui pro esporte em 2017, a minha trajetória foi isso, aí eu até brinco que eu comecei com o pé quente, meu irmão, porque aí o Ceará subiu, o Fortaleza subiu, então, caraca, mano, onde isso aí vai parar, né? Foi até Libertadores. Pois é. Exatamente. Os dois na Série A, assim, então, de 2017 pra cá, né, o futebol cearense, ele, subiu ainda mais. Demais, né? cara. Teve acesso do Ferroviário, teve acesso do Floresta também. Então, assim, de 2017 pra cá, muitas coisas legais aconteceram. Pô, então, então casou muito pra ti, né? Se existia aquela dúvida que tu tava, apesar da saturação, quando tu chegou, pô, deu tudo certo. Então, por isso ter sido um ano acho que deve ter te motivado bastante pra tu. Cara, eu vou permanecer aqui. E não dar aquela saturada, né? Sim. E aí tu foi galgando, né, Lucas? Assim, foi de um negócio incrível. E, Kempis, uma coisa que eu pensava, né? Agora, depois, né, criar essa bagagem, vou lá pro esporte, eu pensava assim, poxa, se eu consigo desenrolar todo tipo de pauta, né, aqui, em cidades, né, que eu falo com tanta gente que problema, eu ficava pensando, mano, quando eu chegar lá no esporte, mano, falar com o presidente vai ser fichinha, né, eu pensando assim, né, pô, vai ser fichinha, não vou ter mais problema nenhum, porque, caramba, mano, a editoria Bucho, já vivi de tudo aqui, agora vai ser maravilha, porque eu amo futebol, esporte e tal. E foi super divertido, claro, mas eu também brinco, assim, que eu cobria polícia, né? Eu achava, pô, polícia é um tema delicado, né? Pô, crime, não sei o quê, difícil. Só que obviamente é um outro tipo de cobertura, mas caramba, como é delicado também o futebol, né? Envolve paixão, meu Deus do céu. Você sabe disso, né? Muito bem, assim, que a gente recebe mensagem. Tem época que o cara te manda direct, manda toda postagem você recebe algum tipo de hater. E fora os dirigentes também, né? Os problemas, gente que te liga, que não sei o que e tal. Então, o futebol, existe uma delicadeza muito grande, né? Por mais que seja divertido, né? Porque você gosta de fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo, também, assim, muito estressante. São muitas delicadezas. Aí que eu pensei, caramba, como que pode, né? O futebol, que a galera fala muito, assim, que é um entretenimento, né? Claro, mas existe tanta delicadeza, né? Nossa. Existe tantos problemas, estresse também. Mas, de fato, eu consegui lidar muito bem com aquilo tudo, sabe? Quando eu cheguei, e o Robson era presidente, né? O Robson de Castro. E o Robson é um cara que ele... quando você ligava, ele não conhecia muito, às vezes até mesmo, né? Ele já te conhecendo, ele às vezes era monossílabo, né? Falava ali de não sei o quê, mas sempre me dei bem com o Robson. Mas eu sei que ele era um cara que tinha muito repórter assim, jovem que ficava meio receoso de ligar para ele, né? Porque ele era muito direto. Total. E sendo que eu consegui tirar isso muito de letra, porque eu ficava, pô, beleza, o Robson, quando eu ligar pra ele pode até não querer falar comigo, mas não vai ser pior do que o Bucho lá que eu tô falando de futebol, pô, aqui, né? E assim foi indo, né? E fui construindo também uma relação com outras fontes e ligando, né? Que eu acho que isso é muito importante, né? Acho que as pessoas perderam um pouco isso de ligar, né? E tal, porque tem um WhatsApp também. Nossa, Mas e assim foi, né? Assim fui construindo. É interessante que nessa sua passagem aí do Jornal Povo e tal, pô, você passa pela Nordeste FC também, né? Sim, verdade. Né, cara? Verdade. E aí você foi pro TV. Sim. E ali tinha alguns jogos que eram exclusivos, cara. E foi um período, assim, bem bacana que eu acho pra você. E eu queria que você me dissesse porque uma coisa é você
ligar, outra Sim, coisa sim. escrever, alguma coisa ali. Outra é você ir pra frente Sim. das câmeras, né? Como foi isso aí pra ti? Sim, cara, realmente foi um período muito legal, né? Gostou mesmo? Que você era bem sim, bacana? sim. Era aquilo tudo que tu imaginava de TV? Sim, de tudo? foi uma época muito divertida, porque surgiu do nada esse convite, né? Eu converso com a turma que fazia Nordeste FC, que hoje é quem faz a Casé TV, né? O pessoal da Live Mode. Da Live Mode. E surgiu esse convite, né, para ser comentarista da Copa do Nordeste, né, na época. E aí caramba, meu irmão, como é que vai ser isso, né? Porque eu tinha já feito muita coisa no futebol, acho que foi em 2020, né? Acho que foi pandemia ali, né? Foi. Isso, pandemia. Já tinha feito muita coisa, mas tinha comentado, feito, né, trabalho para rádio, programa e tudo, mas outra coisa é, de fato, estar ali ao vivo como comentarista da transmissão da competição, né? E fui aprendendo, né? Fui, durante a transmissão, aprendendo a fazer aquilo também. Porque, para mim, aquilo ali era novo. Mas a proposta deles também era de ter novos talentos, vamos dizer assim, né? Jovens também que tivessem ali naquele meio. E, cara, foi muito divertido, sabe? Porque... Pô, tinha uma turma boa, né? Tinha o Caio, boa, né? Era? O Caio César. A gente fez junto vários jogos na Copa do Nordeste. Ana então, Cláudia. Ana Cláudia. Então, era o nosso trio aqui do estado, né? Os jogos que aconteciam aqui. Eu, Caio César e Ana Cláudia. E, assim, eu não conhecia nenhum, né? Pessoalmente. Era, não? Nós viramos amigos ali, né? E logo no primeiro ano, uma coisa assim que foi sensacional... E também sensacional pelo trabalho em si, porque para mim aquilo ali eu amei fazer, né? Teve a pandemia, né? A gente já tinha feito uns jogos, teve a pandemia e volta do futebol, né? Isso. E os jogos iam acontecer em Salvador, né? Tava aquela coisa onde queria ser, né? Caramba, e agora, né? Como é que vai ser? Os caras vão me chamar pra fazer lá, né? Porque tem uns jogos lá do Ceará e do Fortaleza, exatamente. né? Vai ser final, né? Aí eles me ligaram, né? Eles falaram, pô, a gente quer que você vá pra lá, né? Falaram também com o Caio. Enfim, e aí, poxa, fiquei super feliz, fui pra lá. E eu sei que nisso eu fui pra fazer, sei lá, uns 2 jogos. Fiquei até a final, né? Lá. Fiz jogo de outros times também. Os caras adoraram, assim, meu trabalho e conheci outras pessoas lá. Fiz grandes amizades. Tem além do próprio Caio, né? Da Ana Cláudia. Tem outros amigos que eu fiz lá. Michel, você sabe o Michel? Narrador. O cara tem uma voz potente. Potente. Posso estar não associando. Kelvin, caras de Pernambuco. Sim, né? sim, o Kelvin sim. Então, boa. foi muito divertido essa época e deu tudo certo, né? Ali fiz 2020... 2020 foi o Ceará campeão, né? Isso, 21 foi o... 2021 foi o Bahia, né? Isso, 21 foi o Bahia. 2019 tinha sido o Fortaleza, mas eu não tinha feito. 2020 fiz final, 2021 fiz a final também. Que foi aqui, né? Foi Bahia e Ceará. Foi aqui, fiz lá também em Salvador. Isso. 2022 foi lá no Pernambuco, né? Isso. Fiz também, fui até... Foi fiz Fortaleza, os jogos da final, né? Fortaleza Esporte. E 2023... Foi Ceará Esporte, se eu não me engano, não? 2023 eu acho que... Foi, não sei se mudou, né? Foi um aqui e foi um lá. Enfim. Foi. Aqui Pronto. Lá. Eu fiz também, né? Afinal aqui, não fui fazer lá dessa vez, eu acho. Mas eu fiz aqui. E, se eu não me engano, eu acho que tinha mudado também, né? Era Nordeste FC, depois virou o Nosso Futebol. É verdade, exatamente. Era o Nosso Futebol. Enfim, então foi uma experiência muito legal. Também fiz para transmissão de TV pro próprio Nosso Futebol, né? Em vez de comentarista na reportagem de campo. É verdade. Que é uma coisa que muda muito também, diferente né? Demais. Muito lá diferente. De baixo é muito diferente, né? E outro tipo de participação, né? Também. E, enfim, mas que foi algo muito legal também, sabe? Pô, cara, que massa, Lucas. Lucas, e aí, agora rádio, apresentador e tal. Mas peraí, antes da gente falar de todo o seu trabalho, eu tenho que falar, eu queria muito que você falasse sobre os bastidores daquela sua matéria espetacular nos clubes. Sim, tanto cara. No Ceará quanto no Fortaleza, que foi. Cara, que dali. Eu até disse, Lucas, ficou demais. Mandei lá mensagem pra parabenizar, porque realmente ficou muito. Mas você foi lá dentro, você conheceu lá tudo. Algo que é raro. Eu acho que nenhum outro jornalista fez aquele trabalho que você fez, não, viu?
Cara, aquilo ali foi muito legal, assim, e faz parte também de uma coisa que eu tenho tentado, que eu até falei pra você aqui, né, que quando eu sou um cara tímido, né, Uhum. mas quando preciso fazer meu trabalho ali como jornalista, é como se eu trocasse o chip aqui do meu, né, do meu sistema, né, e às vezes eu tenho tentado também trazer um pouco de quem realmente eu sou, né? Assim, ao mesmo tempo que eu sou tímido, mas com os meus amigos, né? Sou um cara da resenha, entendeu? Total. Sou um cara da brincadeira e tal. Então, comecei a fazer também mais conteúdos assim nessa linha, né? Porque é um pouco de realmente quem eu sou, né? E surgiu essa ideia de fazer o lance lá nos clubes. Mas de quem foi essa ideia, cara? Foi Então, tua mesmo? sim, porque Isso massa, cara. eu pensei assim, poxa, seria massa porque eu já vinha fazendo vídeos de corrida, né? Uhum, Naquele isso. formato mais de resenha, pro Instagram e tal. Tinha entrado na academia, né? E até fazia vídeos mais pro story, né? Eu não postava no feed. E brincando, assim, poxa, tô chegando aqui, meu irmão, no pior lugar do mundo, porque aquilo ali é o pior lugar do mundo, né? Principalmente para quem tá começando, né? Aí eu brincava, dizia, pô, você tem que ir pra academia com o seu bombado favorito. Aí, pô, ia com um bombado amigo meu lá, pô, você tem que ir com um cara lá pra tu chegar e tu tá bem, né? Tu chegar confiante, né? Com o queixo lá em cima, porque uma coisa é tu ir sozinho, um frango, né? Total. Pô, aquele ambiente hostil, tu chega lá de frente pro espelho, meu irmão, caramba, o que eu tô fazendo aqui? No meu primeiro dia da academia, o cara me botou pra levantar lá, fazer peito sem anilha, pô. É humilhação pura, meu irmão, mas faz parte do processo. Total, sei do. Mas depois a gente E aí, cresce. pô, dessa brincadeira, tudo, eu pensei, pô, eu vou falar com os clubes pra eu fazer um dia de treino aqui, né? Pra ver. E aí eu ia fazer nesse formato, né? Brincando lá na academia, não sei o quê. Pô, vim fazer aqui o treino dos atletas. Será que eu consigo, né? Aí pensando, né? E nisso, aí eu, caramba, vou lá, né? Falar com os caras. Aí falei, né? E eu acho que pra Foi eles... quem? Foi via assessoria ou foi direção? Não, fui Primeiro falar na com a assessoria. né? Lancei essa ideia, né? Pros caras lá e fiquei pensando, será que... Porque também os vídeos da brincadeira, da resenha do vídeo das corridas, né? Já tava, assim, bombando no Instagram, né? Total. Então, tipo, já existia uma coisa pra eu mostrar ali pra ele. Pô, é nesse formato aqui, pô, é legal e tal, né? E aí... os caras... E eu não lembro se esse negócio foi depois... Eu acho que foi depois até também do Mundial, né? Do Mundial de Clubes. Eu não tô Eu lembrado acho que agora. foi antes. Foi pô. antes, né? Foi. Foi antes mesmo. Foi antes. Aí, enfim, né? Mandei lá a ideia pra eles, né? Disso, né? Dessa ideia. Pô, eu queria ir aí. Ia ser legal assim. Fazer lá o treino que os jogadores fazem e tal, não sei o quê. E os caras toparam, né? Isso foi uma surpresa. Peraí, eu pra não mim. sei se você... Acho que você divulgou antes. A minha impressão, acho que foi antes. Você pode até ter divulgado Não, antes, depois. O quê? Esse negócio do Mundial, né? Isso, Ah, isso. não, foi antes. Foi antes, Foi exato. antes. Porque eu ia comentar um outro vídeo, mas enfim. Tá. E os caras toparam, né? Caramba, E eu fiquei pensando assim... Foi durante o Mundial, tá? Foi durante o Mundial, porque né? era na pausa até, né? Era na durante pausa, isso, aquela pausa, Sim. isso, verdade. E os caras toparam. E eu fiquei meio surpreso, porque... Pô, será que os caras vão topar, né? É um negócio meio diferente, assim, né? Um negócio brincadeira. E o Fortaleza topou também, né? O Fortaleza mesmo num período... Mas estava um momento de pausa, né? Um momento de tentar trazer também o torcedor. E aí os caras toparam, né? E o mais interessante, né? É que era véspera de Clássico Rei. Então, Isso, eu fiquei pensando, poxa, será que na semana os caras vão voltar atrás? Será que eles lembram que tem o Clássico Rei, né? Será que vai ter algum problema? Mas não. E eu falei, né? Eu falei, o vídeo tem essa pegada assim, vai ser mais ou menos assim, assim, assado. Eu vou chegar lá, né? Eu falei lá com o pessoal do Fortaleza, gente, eu vou chegar lá, vou chegar batendo lá no portão. O meu primeiro take vai ser: Toinha, abre o portão, né? Que eu cheguei, né? O Vojvoda ainda era o treinador, né? E assim foi feito. E, poxa, os caras, eu sei que essa relação, né? Imprensa esportiva e assessoria
né, tem, às vezes, pô, em algum momento vai ter um embate, né? Total. Obviamente, não é que ninguém é inimigo, né? Sim, Pelo amor de sim, Deus. sim. Até porque são colegas ali Isso. Mas, cara, foi super legal, né? Conheço todos, né, da Sim. assessoria, são colegas queridos e tal. Fui super bem recebido, tanto no Fortaleza quanto no Ceará. Fiquei super à vontade. Ninguém falou assim, pô, ô Lucas, só não faz essa brincadeira, né? Ou só não faz isso e aquilo. Não. De boa. De boa total, lá no Fortaleza. Cheguei lá tomei um café da manhã com a rapaziada lá. Cara, tomou café da manhã e tal, ficou brincando lá. E os caras, todo mundo gente boa, né? Fui pra academia, isso lá no Fortaleza, né? Fui pra academia. O professor Kelson, né? Gente boa também lá, da preparação física do Fortaleza. Depois fui pro campo, né? Então, todo mundo muito disponível, tranquilo, assim, pra fazer a pauta, a brincadeira, ir pro campo, dar uns chutes ali. Enfim, muito tranquilo. E no Ceará a mesma coisa, né? Fui lá no Ceará, eu acho que no Ceará foi até um outro dia, né? Gravei no Fortaleza, fui lá no Ceará. E também a galera recepcionou super bem. Na hora que eu tava fazendo lá um take lá, tipo, como se fosse o jogador passando pela avaliação médica, Isso, né? foi massa O aquela Dieguinho apareceu por lá, eu falei, ô Dieguinho, vem aí, né, pô, tô com medo de ser reprovado. Pô, não, tal, fica tranquilo aí. Enfim, os próprios jogadores ali, muito de boa. A gente foi pro campo, né, fazer. Então, foi uma experiência muito legal, porque a gente sabe que, como jornalista também esportivo, que são outros tempos, né? Total. São outros tempos. É um ambiente mais fechado, é um ambiente mais controlado dos clubes. Então, isso foi muito legal, sabe? Eu me surpreendi também de... Pô, pode sim, vamos fazer e tal. Porque em outro momento, assim, um momento atrás, eu ficava vendo e eu... Caramba, meu irmão. Eu ficava pensando, né? Pô, às vezes eu quero fazer um negócio diferente, eu penso em fazer um negócio diferente, mas os clubes só abrem as portas para uns influenciadores que vêm lá de fora, sabe? Exatamente. E aí, né? Se eu não... Só vão reconhecer, né? Se você vir lá de fora, já tiver com não sei quantos milhões de seguidores e tal. Então, é até engraçado, porque eu pensei em fazer um negócio... Queria que os clubes, né, abrissem as portas para uma outra coisa assim lá atrás. Mas aí, enfim, né, veio essa oportunidade e foi super legal porque foi um conteúdo diferente, né? Demais. Uma outra linguagem, uma brincadeira e tal. E os caras do clube abraçaram mesmo, né? Os próprios os preparadores físicos ali. E nas redes sociais bombou, né? Turma abraçou. Além do conteúdo de entretenimento, foi um conteúdo bom até jornalístico. Sabe por quê, Lúcio? Sim. Porque você mostrou coisas que muita gente não conhece. Sim. Muitos mesmo. Você foi lá em determinados setores lá. Caramba, é assim? Ah, é desse jeito. Porque tu teve um momento lá que, primeiro eu vou... Um dia de atleta, né? Tem um momento, o café da manhã, vou fazer isso. Agora a minha análise, análise fisiológica, essa coisa. Pô, cara, ele disse, rapaz, é tudo desse jeito, bacana, cara. E assim, eu acho que para os clubes, né, foi uma coisa legal, porque era uma pauta positiva, sabe? Isso. Né? Era uma pauta divertida e tal. E realmente foi legal mostrar esse bastidor que pouca gente conhece, né? Como é que é ali a vida do atleta, né? Então, o café da manhã lá, tu tomando lá, olha aqui, pois aí, rapaz. Como é que é, né? O que os caras comem ali, né? Como é que é aquele ambiente. Lá no Ceará teve esse passo a passo, né? Como se fosse realmente o primeiro dia do cara, né? Então, o primeiro dia o cara tem que passar não sei onde, passar no departamento de psicologia, na nutrição, não sei o que. Então, no do Ceará eu mostrava isso. No do Fortaleza, não é que era o meu primeiro dia de atleta, mas era um dia de atleta, né? Então, ia lá para academia fazer, depois ia para o campo, assim, assado, fazer ali o café da manhã, né? E deu para ver também um pouco, tanto dessa parte interna, né, dos clubes e como é que é esse processo, porque eu acho que também muita gente não sabe a complexidade do que é um clube de futebol e o departamento profissional, sabe? Exatamente, eu acho que isso é um ponto que eu queria abordar contigo. Cara, eu acho que já tá... Eu queria sua opinião, porque eu tenho uma opinião de que eu acho que já estava na hora, cara. Os clubes hoje estão muito blindados, muito fechados. Sim. Cara, seria tão bom se eles abrissem um pouco mais. Isso que você fez, por isso que eu fiz questão de pedir para você falar, porque abriu ali e a gente viu outra realidade. Sim. Então, se houvesse mais um pouco de... Eu não vou dizer liberdade,
mas houvesse um pouco de umas brechas maiores para o público. O Ceará há pouco tempo abriu, chama de vez em quando nós da imprensa, Sim. né? Falar sobre o departamento de análise de sistema. Pô, cara, eu acho uma iniciativa bacana, a gente saber quem é. Eu queria tua opinião. Como é que tu vê hoje? Porque antigamente, cara, era bem mais liberado, era aberto de uma forma, acompanhar treino, estádio, tal. Hoje em dia é mais fechado. Como é que tu vê isso? No teu dia a dia, até porque você é o chefe, você que pauta, você que pede pauta aos seus repórteres. Como é que você faz aí nesse trabalho, cara? Cara, hoje realmente, né, os clubes são muito fechados. Eu entendo, por um lado, né, falando jornalisticamente, os clubes quererem cada vez mais controlarem a informação, né, para não sair nada ali que seja uma informação delicada, né, desagradável, por mais que isso é impossível, né, porque é praticamente impossível, porque o bom jornalista, ele não tem só o clube como informação oficial, né. Só que eu acho que os clubes também podem ser inventivos nisso, né. Então, como essa pauta, né, eu acho que foi um pouco, os clubes fugiram um pouco do senso comum ali, né, poxa, tem essa ideia aqui, vamos lá, né, fazer. Me surpreendeu, né, e foi legal, mas realmente os clubes são muito fechados, hoje existe uma dificuldade, às vezes acontece de dar algum tipo de problema, né, uma informação ou outra, porque incomoda o clube, uma informação que talvez os clubes não quisessem, sendo que, eu não sei você, mas às vezes eu sinto que, poxa, era melhor o dirigente se colocar ali não quer falar o on, né? Não quer falar no on, não quer dar uma aspa ali. Mas por que não ser mais disponível, certo? Se você tem uma relação de confiança com algum jornalista, enfim, porque você sabe, às vezes a gente liga para um dirigente e acontece do dirigente já te atende, já tá meio chateado, o cara, ele tá na defensiva, ele não quer falar nada, sendo que às vezes é pior, sabe? Porque é a chance do cara te explicar melhor, né? E muitas vezes quando eu tive uma conversa com alguma fonte, algum dirigente, que não necessariamente era para escrever uma coisa sobre aquela pessoa, né? Mas eu já tive conversa assim, pô, eu tô te ligando aqui para entender mesmo, sabe? Tipo assim, eu queria entender o que é que tá acontecendo. E, poxa, é melhor desse jeito, porque a fonte, ou enfim, eu vou falar aqui como se fosse um dirigente de um clube, do Ceará ou do Fortaleza. Botar o Ferroviário para ficar mais... Pra não haver problema. Ele vai lá, te explica o que está acontecendo de uma maneira melhor do que ficar um burburinho, uma fofoca, né? Vamos dizer assim. E sair uma informação que eles não têm, né, um controle nenhum, né? E aí, depois que tá no mundo, fica aquela coisa de querer desmentir, de querer e aí já tá complicado. Tal. E aí, enfim, aí gera uma confusão. E, cara, eu já vivi de tudo, assim, sabe? No futebol, dirigente me ligar porque saiu uma matéria, porque ficou, assim, um pouco... chateado com alguma coisa que saiu na matéria, ou pelo foco que a matéria deu, né? Sobre um atleta. Então, poxa, aí eu tento ser o mais direto possível quando isso acontece, né? Que, cara, assim, faz parte, eu sei que... Porque qual é o primeiro pensamento, né? Do dirigente? É de que, poxa, você tá querendo prejudicar o clube... Ou você torce para o outro clube rival, né? E você quer, né, tumultuar o clube e tal. E aí, pô, você tem que explicar pro cara, meu irmão. Não é isso. Não é só porque tem uma matéria aqui que tá te desagradando que a gente tá querendo tumultuar ou porque a gente torce pro outro time, né? Porque essa é a primeira coisa, né? E os caras estão há 1000 anos, meu irmão, no futebol. Incrível, cara. Pros caras ainda... terem esse tipo de pensamento e de querer jogar para esse lado da coisa, né? De o jornalista querer tumultuar. Você sofre, então, clube, você sofre com isso, né? Sim, já aconteceu. Não só, porque muitos pensam que a gente só sofre com torcida, mas a gente sofre com dirigente que acha que você torce para time A e por isso você tá fazendo a matéria do time B. Sim, eu acho que isso não é uma coisa particular só daqui, né? Isso, exatamente. Todas as redações sofrem com isso. Tem né? algum cara que cobre futebol, ele tem algum tipo de
enfim, né, de situação dessa, né? Se você é um cara que cobre futebol, que você tá cobrindo, que você busca os bastidores, você tenta saber as informações, em algum momento vai dar esse choque e possivelmente você pode receber essa ligação e essa acusação, né? De que você tá fazendo isso para tumultuar o clube e tal, enfim. E assim como do lado do torcedor também, né? Se você dá ou se você faz uma crítica sobre isso ou aquilo, o torcedor olha, você é um torcedor do outro time, né? Quando é que você amadureceu para você não chegar assim, rapaz? Porque a gente precisa de um amadurecimento, porque quando a gente faz qualquer coisa, só fez porque torce pro time A, só fez porque torce pro time B. Porque chega um momento que se você ligar, sim, você não vive mais, né? Cara, assim, primeiro que eu nunca fui de... se você olhar lá os comentários do meu perfil, né, do Instagram, vai ter lá, assim, vai ter post lá que o cara tá lá me esculhambando, mano, eu nem apago, eu também nem fico olhando, sabe? Às vezes eu vou ver, assim, os comentários, né, a notificação e tal, olho rápido, mas se o cara lá tá me mandando ir pra não sei aonde, também, velho, não liga pra isso. Porque se você for ligar é pior. Total. E agora tem um ambiente que eu talvez eu volte, mas, enfim, eu não tenho atualizado mais, que é o antigo Twitter. Twitter é uma loucura. Porque, cara, o Twitter, eu comecei a ficar assim, cara, o que eu tô fazendo aqui no Twitter, sabe? Tipo, eu entrava no Twitter, aí tinha um monte de gente falando, apareciam umas postagens assim, sabe? De torcedor, aí tinha teorias e mais teorias, era uma coisa meio caótica e, enfim, em outros episódios também o pessoal mandava mensagem, hater, não sei o que, sabe? E aí, pra mim, assim, o Twitter é hoje a rede social que eu não tô usando, né, atualmente, okay, né? Eu uso muito o Instagram. Mas é uma coisa com o tempo, né? Tem gente que fica muito afetada com isso, né? Demais. E eu entendo, porque realmente se você parar, ficar olhando, ninguém gosta de ser xingado, né? E eu entendo, por exemplo, o jogador de futebol, sabe? Eu fico meio chateado quando o cara ele vai analisar o jogador e também usa, assim, uma forma de falar muito de humilhar o cara, sabe? Isso. Porque, pô, o cara não... Beleza, ele não joga bem, ele não tá fazendo nada pro time. Uma coisa é você falar que o jogador... É brincadeira, né? Loucura, cara. É isso, cara. Ninguém gosta de ser xingado, né? Imagina lá o jogador, o cara ser xingado o tempo inteiro. Ó, eu escrevi uma coluna um dia desse aí. Do xingar, né? Que eu, poxa, nem lembrava. Aí saiu no Instagram quando eu vi, putz, galera puta da vida, né? Que era sobre isso, assim. E eu não fazia nem juízo de valor, né? Ali na coluna. Mas qual era o episódio? A gente que tá ali no futebol, a gente sabe o quanto que o futebol é isso, né? É xingamento atrás de xingamento. Então, E aí o Thiago Minhoca, né? Comentarista, meu parceiro também de redação, enfim... tinha falado, né, no programa, pô, eu tava no jogo lá do Fortaleza, quando eu vi uns torcedores lá xingaram o Diogo Barbosa, né, e aquilo ali ele ficou surpreso, né, e o Minhoca, pô, tá todo o jogo, né, não era pra causar em teoria, mas o cara ficou impactado ali, porque foi além da conta, né, assim, acabou o jogo, os caras foram lá, esperaram que ela saia, e que é uma coisa que faz parte do futebol. Então, eu escrevi uma coluna, assim, de, o cara que vai ao estádio hoje, se ele volta para casa sem xingar, ele perdeu a chance de fazer o que ele pode, porque no futebol pode tudo e tal. Então, contava um pouco sobre isso, né? Contava sobre o Thiago Minhoca. Tá? E aí eu falava um pouco sobre isso, né? Dessa parte do xingamento, desse ambiente do futebol. E o pessoal ficou chateado, né? Para não dizer eu vi, coisa. Nossa, cara indignado. Que conversa você tá querendo... E aí é isso, né, mano? Torcedor da rede social, do Instagram, é isso, cara. Os caras são... 8 ou 80, mano. Como é que pode? Tudo é 8 ou 80. Não, tá muito polarizado, né, Lucas? E uma das coisas que eu queria saber de ti, porque como você tá em todas as plataformas, você tá no jornal, você tem sua coluna, você é o editor-chefe de esportes do jornal, você tá no rádio, Esportes do Povo, você tá no YouTube, você tem o Footcast também, tem o Esporte do Povo, tá na TV, você tá em você tá em todas as plataformas. Eu queria saber onde você se sente mais à vontade e onde você se sente assim, menos, pô, cara, eu aceito, pô, vou pra isso aqui, já tô vendo a pancada.
Porque tu falou do dirigente, né? Quando a gente fala na rádio ou na TV, o dirigente parece que não assiste. Mas se sai no jornal lá alguma coisa, rapaz... É verdade. Uma coluna, Ou alguma então, coisa. hoje em dia até mudou, né? Também, assim, mudou que eu digo, uma nova plataforma ganhou um peso muito grande, que é o quê? O Instagram. Demais, cara. É incrível, né, Lucas? Que Como é eles ligam pra Cara, isso, não, né, cara? E assim, Kempis, uma coisa que é estranho, né? Eles ligam muito pra isso e eles ignoram o que tá no portal, né? O que foi escrito no portal. Porque, cara, aí eles usam esse argumento assim, poxa, mas é porque eles só olham o título, né? Também. Isso, e só vê o título. Não lê o conteúdo, não vê o conteúdo. Perfeito. Mas, pô, faz parte de você tem a sua linguagem para cada um, né? Total. A gente joga no Instagram divulgando o que tá saindo lá no portal e aí cabe o leitor também lá, né? Ou seja, é uma isca para lá. Obviamente, eu sei que muita gente não vai, né? Se informa ali. E o cara que fica já até quer que bote a matéria inteira lá, né? No Instagram. Nossa. Mas, pô, é difícil de explicar isso. Mas, cara, tá aí que você me pegou essa pergunta de onde que eu me sinto mais confortável, porque virou uma coisa tão única, assim, sabe? Tudo ao mesmo Já tempo, tá tudo... em todo lugar. Entendi. Que, por exemplo, eu adoro escrever a coluna, por exemplo, né? Adoro escrever, adoro apurar e quando é um dia fraco, né? Uma semana fraca. Nossa, como foi essa de data FIFA? Beleza, né? Você é uma semana menos estressante, mas, cara, eu não sei, eu prefiro, não é que eu prefiro, né? Porque, mas quando acontece uma coisa que te traz adrenalina, entendeu? Uma apuração, um negócio, te dá, é aquilo que te move, né? Certeza, é aquilo que te move, não é quando eu falo que é um dia mais quente, não é uma polêmica, sabe? Sim. Mas é uma situação que você vai apurar, seja o mercado da bola, seja aquilo, você liga, você fala, você não sei o que, você consegue, né? A informação que você quer. Isso é que é legal do jornalismo esportivo. Então, eu adoro muito escrever. Quando você tem uma informação, você pegou a informação, vamos supor aqui, saiu os títulos dos times cearense e o Ceará, Fortaleza e Sport foram confirmados que ganharam o título brasileiro. CBF confirmou aqueles títulos que ainda está em pauta aí. Onde você coloca? Qual o primeiro local que você diz? Sim. Saiu a informação, gente. Cara, tá aí. Rede social, vai pro portal, capa do jornal. Instagram e portal. Né? Instagram e portal, né? Isso pensando como editor, né? Sim, pensando claro. como editor. E também como produtor de conteúdo, assim. Você não dá para fugir de um Instagram. E uma coisa que mudou também, e falando dessa parte também, de cobertura, é o quanto que o Instagram, as redes sociais, é um negócio presente, é uma outra mídia, como se fosse ali um outro portal, ou sei lá, uma outra rádio, um outro jornal. É um negócio que tá ali, é uma mídia que você tem que cuidar da mesma forma que você se empenha para fazer lá a matéria do portal. Então, hoje, a gente mudou até um pouco essa cabeça, que antes era o quê? Não, tem que estar a matéria inteira, né, no portal. Isso. Depois que você vai criar uma arte, não sei o quê. Isso mudou, né? Você tem que dar informação muito rápida aonde você puder, né? Então, e hoje o nossa prioridade, assim, de uma cobertura ali do dia a dia é portal e Instagram. Então, meu irmão, solta logo no Instagram, né? Já faz aí a chamada, depois tu vai complementar também lá no portal, obviamente vai ter a notícia completa, mas vamos soltar lá no Instagram porque o nosso leitor, a nossa audiência também tá lá. Então, o Instagram hoje, assim, é uma realidade muito grande, né? É uma plataforma muito forte. Assim como o Facebook também, né? Sim. Que o pessoal acha que, obviamente, as pessoas no dia a dia usam muito o Instagram, mas o Facebook, o próprio Twitter também, eles têm a coisa do link, né? Total. Você traz muita audiência dali, né? Mas hoje o Instagram é muito forte, a gente mudou muito a comunicação, né? Em termos de vídeos, né? É uma coisa que até mesmo para o pessoal que está entrando nesse meio, né? Você tem que pensar multiplataforma, sabe? Lá no jornal, o esportes, ele é visto como esse laboratório, sabe? Então, poxa, porque sabe que lá é uma equipe realmente muito multiplataforma. É uma equipe que faz realmente portal, que faz impresso, que faz, sabe essa linguagem das redes sociais, sabe produzir esse tipo de conteúdo com essa linguagem de rede social, né? Então, é um esforço muito grande que a gente tenta fazer
de comunicar no Instagram, né? E cada plataforma tem a sua linguagem. Então, e o Instagram também permite que você trate alguns temas que num portal não vai ser a maior audiência, né? A gente sabe que o carro-chefe é o futebol, claro. mas, por exemplo, a corrida, né? Uhum. A corrida, se você faz uma matéria só simplesmente sobre corrida, obviamente ela não vai ter o mesmo tipo de audiência do que uma matéria do Ceará, do Fortaleza, do Ferroviário, né? Mas quando a gente vai para o Instagram, a gente comunica, né? Faz aquele vídeo de uma brincadeira, assim, vai dar uma outra audiência, né? Porque você tá com a linguagem ali do Instagram. Então, faz parte disso, né? E hoje é isso, cara. E eu, assim, e rádio eu tenho uma paixão, programa, né? Que eu acho que... Rádio é muito bom, né, depois que você descobre o rádio, depois que você começa a conviver com aquilo ali, é muito sensacional. Pô, cara, o Pedrão tá me dizendo aqui 2 minutos. Eu disse que passava... Pô, a gente não cumpre tanto de coisa que tinha pra conversar. Passa rápido, né, cara? Pô, Lucão, obrigado, cara, de coração. Fico feliz de você ter aceitado o convite, cara. Pô, Campão, tamo junto. Nossa, cara, tem que trazer, mas tem que trazer o Thiago Minhoca. Chamei uma vez o Graziani tava... Não, tem que trazer a turma. Já trouxe o Alessandro, falta o Minhoca, falta o Afonso, falta o Graziani, tem que vir. Pô, cara, obrigado, de coração. Tamo junto, viu, Campão? Cara, mais sucesso. Suas ordens aí, viu? Pô, obrigado. Pô, gente, agradeço o Pedrão aqui na técnica. Qual é o nome do veterano aí? Lúcio. Grande Lúcio, obrigado, viu, Lúcio, por estar aqui. Obrigado a todo mundo que acompanha. Você que chegou até aqui, muito obrigado, meus amigos. Deixa aí seu joinha, seu like se você está no canal do blog no YouTube. E se você está aqui na TVC, olha, sempre todo domingo, 8 da noite, uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, o grande Lucas Mota, do jornal O Povo, do Esportes O Povo, da rádio, da TV, do portal, do Instagram, como ele falou. Um grande corredor que o homem tá, faz meia maratona, aí eu vou dizer, o Lucão tá se garantindo. Gente, obrigado, Lucas. Obrigado a você, gente. Até a próxima.